viagem ou Sempre com mala. Sempre com mala. Lanchinha. Atolo minha mala na neve, já escorreguei uma vez, tipo, era uma ladeira, a ladeira tava coberta com uma camada bem fina de gelo, que tinha acabado de chover, e aí eu fiquei parada e pedi socorro pro moço que tava passando, porque eu não conseguia subir, eu tava assim, socorro! Sabe? Sempre Foi moço, pelo amor de Deus. Perrengue chique, né? Onde que foi? Na Noruega. sempre Noruega, hospedado em perrengue algum lugar ou você acampou ou você, sei lá? Não, eu tenho um limite de tipo, ser muito uou, assim. Eu fico em Airbnb. Ano passado, pela primeira vez, eu fiquei num hostel, mas foi uma decisão bizarra. Porque o meu primeiro hostel da minha vida foi em Dublin, num quarto com 32 camas. Tá doido. Não tem. Bom, muito bem. Hoje nós estamos recebendo aqui a Erika Klink, que é engenheira por formação e que... Há quanto tempo? 1 ano ou 2? Largou aí... Há 1 ano eu larguei. Há 1 ano largou a profissão, o CLT, e já conheceu 20 países. E ela tem um lema de viajar sozinha, encarando ali todos os perrengues chiques, né? Porque é bem chique as viagens, algumas sim, outras não. Então a gente vai bater um papo hoje sobre viagem e troca de experiência. Samina viaja. Viagem. Então, Erika, a gente estava falando agora, né, dessa questão das viagens, dos lugares que você ficou. Dentro desses lugares, quais foram os que você achou diferença entre o hostel, o hotel, o Airbnb? Destaca aí pra gente as diferenças desses meios de hospedagem. O que acontece? Acho que quando a gente vai viajar, a gente sempre precisa determinar o que cabe no nosso bolso, né? Mas eu sempre determino algo relacionado à localização. É uma forma da gente conseguir saber qual é o melhor ponto para se hospedar e principalmente para se movimentar. Então, normalmente eu fico em Airbnb, em lugares que é mais barato. Então, por exemplo, quando eu fui para Orlando, eu fiquei em Airbnb porque diziam que nos hotéis de Orlando tinham muito assalto, né? Assalto de carro e assalto dentro do próprio quarto da camareira, assaltar porque sabia que brasileiro levava dinheiro vivo. Então, é uma coisa bem chata. Em contrapartida, quando eu fui para Dublin, que era o que eu acabei de comentar, hotel e Airbnb era muito caro e muito longe do centro. Todos os passeios eram no centro. Acabou que eu tive essa experiência com hostel, que foi bem bizarra, mas me ajudou, porque depois disso eu fiquei em alguns outros hostels e peguei um macete. Não é para pegar um quarto com tanta gente assim, né? 32 pessoas, gente, vocês têm ideia de quanta coisa que eu escutei? É bem tenso, eu juro pra vocês. Você tava sozinha nessa viagem? Eu tava sozinha. Vai ser retiro de igreja, né? Todo mundo junto, né? E aí, em contrapartida, por exemplo, na Índia, eu fiquei em hotel, eu contratei uma agência de viagem para me levar pra Índia, eu fiquei em hotel justamente por situação religiosa. Então, a gente sabe que uma mulher viajando sozinha para a Índia, onde a gente sabe que tem uma situação de estupro coletivo, N coisas, eu precisava ficar o mais segura possível. Então, eu fiquei em hotéis extremamente chiques, que me dava uma situação de desconforto, porque é só você sair do hotel e você ver a pobreza do país. Você até compartilhou um vídeo, né, no seu Instagram, e contando, né, essa diferença social que lá é absurda, assim. Como que foi, né, vivenciar isso? Eu acho que a melhor forma de dizer como foi é que eu não me sentia confortável de tomar meu próprio café da manhã. Pra mim, aquilo de saber que o meu café da manhã era farto, de ter várias frutas diferentes, vários cereais diferentes, qualquer tipo de pão que eu queria, eu chegava pro moço e falava, eu quero um omelete com tomate, cebola, queijo. E aí eu pegava o carro, porque eu tinha um motorista, e aí eu saía desse carro e, juro pra vocês, gente, era uma coisa de 2 quadras. E aí você via as pessoas pegando comida no lixo, você vê as pessoas sem roupa, a própria privada, céu aberto, assim, um trânsito caótico. Saneamento básico zero, né? Zero. É muito, muito triste. Então, assim, a Índia foi um país que eu fiquei 5 dias especificamente para ver o Taj Mahal, que é uma coisa maravilhosa, mas é um lugar, por exemplo, que eu não sinto vontade de voltar, porque eu não tenho psicológico para tanta pobreza. Desigualdade social é grande, né? É demais, gente. É demais. É você
ver pessoas, por exemplo, tinha um buffet em um restaurante que eu fiquei, que era a 1 quilômetro do Taj Mahal. O buffet custava algo em torno de R$ 200. Você podia comer o que você quisesse. Gente, eu falava assim, gente, olha quanta comida. Olha quanta comida e olha quanta gente lá fora que eu vi que não tem o que comer. Eu não me sentia bem, não é uma coisa que eu me sinto bem. Eu sei que no meu país existe, mas eu acho que muitas vezes é uma coisa que minha mãe falou, a gente está tão acostumado a ver que você não se sensibiliza o tanto quanto te choca. Então, hoje em dia, eu olho, eu sei que, por exemplo, no bairro da minha casa, no bairro perto da minha casa, isso existe. Então, eu começo a me sensibilizar e colocar no lugar daquelas pessoas. Que é o que eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Nossa. Como é que foi a decisão de largar tudo, ir embora, juntou uma grana e falou, caramba, olha quanta grana aqui, deixa eu gastar. Ou, sei lá, teve alguma... Quero mudar de profissão, cansei de todo mundo. Então, tinha uma coisa que o pessoal no escritório falava pra mim, que eu achava muito engraçado, que eles falaram assim, você é a pessoa mais feliz do escritório, eu tenho raiva disso. Porque eu realmente era a pessoa mais feliz do escritório. Eu era feliz, tipo, pegando o metrô, eu era feliz pegando o fretado, eu era uma pessoa que chegava, bom dia, bom dia. Que pessoa insuportável, né? Uma pessoa que chega tão feliz assim no escritório. E aí eu tava no meu ano D. Pra mim, tava tudo indo perfeitamente bem. Eu ganhava bem, eu tava numa posição de liderança, eu tinha um evento grande na minha mão. E eu sofri um acidente. Na verdade, foi uma brincadeira que eu tava com meu tio, que é futebol de bola. Você entra dentro de uma bola, né? E as bolas se chocam. E aí, nesse dia, infelizmente, o meu tio me bateu com muita força e eu rompi o ligamento cruzado do joelho direito, né? Fiquei alguns dias processando aquilo, porque eu precisava operar o meu joelho. Eu tinha uma viagem de aniversário para fazer, para conhecer as cataratas de Foz do Iguaçu, que era uma coisa que eu queria muito fazer. E eu estava cogitando não ir para a minha viagem de aniversário, não comemorar o meu aniversário, para poder operar, me recuperar antes, para voltar antes para o trabalho, porque eu tinha um evento. Aí eu falei, não, eu vou para a minha viagem, eu opero na semana seguinte e volto uma semana antes do evento. E no dia da minha cirurgia, o meu chefe me ligou, que eu acho que esse foi o maior estalo da minha vida toda. E ele me ligou e eu achei que ele tinha me ligado para perguntar se estava tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá tranquilo, você precisa de alguma coisa. Porque o meu chefe, para mim, sempre foi como o meu pai. Ele estava ali presente, ele me ajudava, ele me incentivava. Eu estava com ele desde que eu era estagiária. E aí ele me ligou para perguntar se a apresentação que eu tinha feito estava pronta. Ele não perguntou nada da cirurgia. Eu estava na cama esperando para ir para o centro cirúrgico, com a minha mãe no hospital. E ele perguntou se a apresentação estava pronta. Aquilo, para mim, me senti o maior número de todos. Eu não me senti uma pessoa, eu me senti um número, que é o que muitas vezes as pessoas se sentem, né? Tudo aquilo que todo mundo falava para mim, tipo, você é muito feliz, mas é porque você é diferente. Eles te tratam diferente. E eu nunca associei isso, mas naquele dia, naquele momento, eu me senti um número. E aí, para mim, foi muito difícil, porque durante 30 dias eu fiquei em casa. Então, 15 dias de atestado médico, 15 dias que eu usei das minhas férias, eu não usei INSS, porque eu precisava voltar antes, eu não queria, né? E eu tava com o computador em casa e eu tava trabalhando, resolvendo tudo. E ele me ligava no final de semana, ele me ligava no horário do almoço, ele me ligava no horário que eu poderia estar dormindo, descansando lá às 8 horas da manhã, ele tava me ligando para saber, não, aquele cliente, não, aquele fornecedor, não, aquela parte do evento. E aquilo acabou comigo de um jeito que quando eu voltei pro evento, eu explodi com todo mundo. Eu explodi com ele, eu explodi com a coordenadora dele. Foi um momento muito difícil para mim. Foi quando eu percebi que eu não queria mais aquilo. Percebi que eu era um número, que eu tava ali para fazer o que tava me mandando fazer e eu não queria mais aquilo. E aí mudou minha coordenadora, a nova coordenadora sentou comigo, conversou e ela fez para mim uma pergunta que foi a pergunta-chave. Isso aconteceu em novembro, né? E aí acho que isso foi algo em torno de abril, maio. A gente não se dava bem, a gente não se dava nem bom dia. Era uma coisa tensa no escritório, porque eu fazia a minha parte, eu era boa no que eu fazia, ela não fazia a mínima ideia do que eu fazia, né? E ela não conseguia conversar comigo, era uma coisa complicada. E ela perguntou, você é feliz no que você faz? E eu falei, não. Eu falei, então vamos conversar. Eu vou tentar arrumar outra coisa pra você.
E aí, se a gente não arrumar, a gente resolve. Pode ser? Eu falei, pode. Então, acabou que estava em crise, a empresa, todas essas coisas. A gente decidiu por contratar uma outra pessoa para ficar no meu lugar. Eu ensinei essa pessoa e em março do ano passado eu saí. Então, eu basicamente processei tudo isso durante um ano e meio, mais ou menos. Então, como eu sabia que eu ia sair, eu evitei muita coisa. Evitei sair, evitei viajar, evitei gastar dinheiro desnecessariamente. E comecei a acumular, né? Guardar dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente. E como eu fui demitida com todos os meus direitos, eu saí de lá com uma boa grana. Que eu falei assim, a vida é agora, eu vou viver, depois a gente vê o que faz. E a sua família, assim? Diga os mais velhos. Nossa, eu tô até emocionada. Tipo, isso de cair a ficha pro número, na hora que ela falou, na hora que o cara ligou e ela tava na cama e tal, e que era o momento que ela ia entrar pra cirurgia, passou na minha cabeça essa sensação de que a gente é só um número mesmo. Em vários papéis que a gente faz na sociedade, a gente é só um número. Isso é muito ruim, muito triste. Eles te tratavam diferente porque você era diferente. É isso aí. Porque você era muito feliz, muito alegre, muito... Sempre é espelho, né? O que a gente faz, a outra pessoa responde. Só que no momento que ele saiu de dentro, não conviveu mais com essa sua felicidade, então ele ficou lá só com o que ele convivia, ele te tratou como um número. E aí, provavelmente, você não atendeu o telefone super feliz. Oi, tudo bem? Porque você estava indo para a cirurgia. Então, aí ele te tratou como um número, caiu tua ficha e você passou a também entrar nesse enredo que acaba deixando a gente triste. Mas que bom que você foi e fez. E é aquilo, né? A gente, às vezes... Quem é você? Quem é a Érica? A gente fala, eu sou... Quem é a Camila? Quem é a Dulce? Quem é o Beto? Eu sou jornalista, eu sou engenheira... Tenho 2 faculdades. Não, quem eu sou? Qual é a minha essência? A gente não é a nossa profissão. E às vezes essa é a resposta que a gente dá. E eu acho que foi esse sentido que a Érica buscou quando ela teve coragem de olhar para a chefe dela e falar, eu não estou feliz. Não tem como não usar a tua história para uma reflexão, entende? Não tem. Então, desculpa ter aberto esse parênteses, mas eu gostaria de saber a reação da tua família. O meu, vou só falar brevemente, o meu start quanto à viagem, hoje mesmo, eu vou citar rapidamente hoje. Hoje a gente está com o horário meio apertado para chegar para cá, não daria tempo para almoçar. Uma vez a gente conversei com a Dulce, a gente falou assim, vamos procurar almoçar em casa, né? Não sei o quê, por causa de custo de rua e tudo. Hoje a gente almoçou fora novamente. E o meu start, na verdade, foi o meu irmão. Meu irmão era 10 anos mais velho do que eu, 10, 11 anos. E o meu irmão faleceu em 2018. E o nosso start foi o falecimento do meu irmão com apenas 48 anos. Muito novo. Ele teve um infarto, do nada, estava bem. Talvez em termos de saúde não tinha diabetes, não tinha nada disso, né? Então o nosso start foi isso, foi, a vida acaba, né? A gente ficou pensando quantos dias o meu irmão, ou quantas viagens o meu irmão deixou de viajar para ter aquele carro do ano, que ele estava com o carro do ano, tinha acabado de comprar carro, trocar o carro, viagens, quantas viagens ele deixou de fazer, né? Ou quantas vezes ele deixou de sair e comer uma comida melhor, ou ter uma experiência gastronômica num restaurante novo. Enfim, aí eu olhei para ela e a gente teve esse start em 2018. Falei assim, a vida acaba, né? Acaba. Meu irmão foi com 48, a gente está na faixa aí dos 37, indo para 40, mas quando acaba? Então, esse foi o teu start do trabalho. Sim. E qual é o start da pessoa que está nos ouvindo agora? Né? Para refletir. Para refletir. Como esse assunto é dos dois, né? Só para fechar, a gente mudou nossa vida depois disso também, verdade, porque a gente estava morando no interior. E assim, eu já vinha numa constante de reclamações e infelicidades, porque não estava na nossa cidade, que é aqui, que é Santos. E por isso o projeto Amo Santos, porque a gente realmente ama Santos. Então a gente voltou com um projeto para que a gente pudesse estar aqui agora. Então a gente
por vezes falou, então vamos economizar aqui e ali pra gente poder se manter aqui. Mas os é amigos- isso, né? A vida é agora, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, mas agora. Essas coisas de repente o irmão dele deixou de fazer uma coisa, deixou de fazer outra. Mas, por exemplo, o que nos confortou muito foi que a casa dele é linda. É linda a casa que ele deixou para a esposa. Tudo perfeito, do jeito que eles queriam. Então, assim, ele aproveitou, mas a gente sempre vai deixar coisas pendentes. Então, o mínimo que a gente deixar pendente, melhor, né? Sim, sim. Então, eu imagino que as suas viagens tenham a ver cara. com isso. Às Com vezes você acaba pendências que você está deixando- vivendo, com coisas que você quer vivenciar, experienciar. Às vezes a gente acaba deixando coisas no dia a dia, né? Pra fazer. E, não, faça amanhã, faça amanhã, faça amanhã. O mundo tá vivendo agora aí o coronavírus, né? E se o amanhã não existir? Pois é, e o amanhã. Então, até parabéns para você por Obrigada. ter tomado essa decisão, né? Não é uma coisa fácil. Você perguntou sobre a minha família, né? Então, assim, isso foi só possível justamente porque eu moro com os meus avós, eu moro com a minha mãe, eu não pago aluguel, por exemplo. Eu fico imaginando que uma pessoa casada, com filhos, que viva de aluguel, não é uma coisa fácil, tipo, vou largar o trabalho e tá tudo bem. Não é simples assim, né? E para minha avó, por exemplo, foi um choque, é um choque até hoje, né? Que ela fala assim, não, mas você tem que achar um emprego, uma carteira assinada, e nananã. Para minha mãe foi também muito difícil, mas a partir do momento que ela entendeu que eu não estava feliz, porque quando chegou no fim, eu estava parando no hospital cerca de uma vez por semana, né? E eu tive crises alérgicas. Eu comecei a ter muita crise alérgica. E aí a gente falou, não, realmente não dá. Não dá. E aí eu fui embora e eles aceitaram. O meu pai é separado da minha mãe, então pra ele era meio, tipo, indiferente, assim. Ambos são daqueles, assim... Por que você não faz um concurso público, então? Vai fazer um concurso, não sei o que lá. Estabilidade, né? Exatamente. E eu falo assim que a gente vive o fato de que os meus avós, eles sempre buscaram a casa própria, trabalharam muito, né? Para dar o estudo que os meus pais tiveram. Então, meu pai e minha mãe ambos são formados, né? Tem casa, tem carro, isso e aquilo. Só que hoje em dia, eu não busco bens materiais, eu busco experiências. Porque é isso que eu vou levar. Eu quero poder contar histórias para as pessoas, eu quero que as pessoas se inspirem. Porque, no final das contas, a casa realmente é importante, o meio de transporte é importante, né? Mas, assim, eu não preciso ter sempre o telefone do ano, a bolsa do ano, a roupa do ano. Eu quero ter experiências, porque durante 3 meses eu viajei com uma mala de 20 quilos. Se vocês olharem todas as minhas fotos da viagem, quase todas eu tô com o mesmo moletom. Mas não tem problema. Porque eu colocava na máquina de lavar, lava, tá pronto. E aí eu fico imaginando... O moletom, ele viveu mais experiências do que muita gente por aí. A calça xadrez também. Xadrez também, é verdade. Com isso, você também aprendeu a se desfazer de coisas, desapegar? Eu convivia com a Érica, que a gente se conheceu na faculdade, amigos em comum, a famosa catraia, né? Que liga, quem não é aqui da região, que liga a Santos, a Vicente de Carvalho, que fica no Guarujá. E ali a gente... Né? Altas aventuras. Tinha altas aventuras. E eu lembro que a Erika, ela sempre foi muito vaidosa. Eu comecei a acompanhar muitos vídeos que ela iniciou, até mesmo de maquiagem a fazer, que é um universo que a gente compartilha. Aí uma paixão. E quando eu percebi que ela tava... que a gente não tinha ainda sentado para conversar sobre, que eu percebi que ela tava ali, vivendo experiência, não vi mais a tua rotina de trabalho, eu falei, nossa... Eu já senti que era por algum propósito, né? E isso foi incrível, né? Que a gente conversou aqui agora, né? É isso que a Dulce falou mesmo, né? De como que é, né? Deixar de lado, às vezes, a parte, assim, material e voltar para essa questão de... Quantos quilos tem sua mala hoje em dia? Hoje, eu trabalho com uma mala de 20 quilos. Eu não consigo essa coisa de mochilão, assim... Eu falo que eu tenho alguns limites, assim. Ah, tá. Né? Por exemplo, hoje eu sei que a minha necessaire, ela pesa mais do que, tipo, sei lá, calcinha e sutiã, por exemplo, sabe? Porque eu tenho necessidade, sabe? De passar os meus cremes, passar a minha base, ter o meu batom. Eu tenho esse limite também, né? Não é... nessa coisa do tipo guerreiro, mochilão e tudo. Mas eu desapeguei de muita coisa. Então, assim, quando eu ia comprar uma roupa, eu ia comprar e falar assim, eu preciso disso.
isso combina com as coisas que eu tenho no meu armário, que funcione, não sei o que lá. Então, eu comecei a pescar algumas coisas que eu realmente precisava e coisas que eu realmente não precisava. Então, por exemplo, hoje em dia eu tô caçando um sapato, que eu preciso de um mule ou de um mocassim X. Aí eu falei, é um preto ou um nude. Por quê? Porque precisa combinar com as calças sociais que eu comprei, tá? Mas assim, eu acho que eu não compro sapato, deve fazer, sei lá, uns 2 anos, sabe? Não, mentira, eu comprei o sapato no ano passado, que foi o sapato que eu levei pra viagem. Minha mãe fala que o sapato tá mais surrado do que outra coisa. É uma bota, que eu paguei muito caro, por sinal, mas a parte da frente da bota, ela já tá meio verdeada, sabe? De tanto que eu usei. Eu falei, mãe, mas pensa, foi um investimento que valeu, entendeu? Usei muito, então eu compro as coisas, mas pensando se vai ser útil ou não, se eu vou precisar ou não. Às vezes um tênis, gente, às vezes um tênis é mais confortável, você fica com o tênis, ele fura e você continua, uma calça jeans. E é aquilo, a gente que é mulher, a gente faz a mala, coloca, vai que eu preciso usar uma blusa tal, você nunca usa, você usa a mesma blusa uma semana, não uma semana, mas assim, 2 blusas uma semana, mas você leva 7, 8. Então não é muita quantidade, né? Você saber aí fazer as composições certas. Você estava comentando da sua mãe, né? Eu acompanhei que vocês fizeram uma viagem em família. Como que foi? Você passou um pouco essa sua paixão, essa sua meta de vida, ela já sonhava fazer essa viagem? A minha mãe, ela sempre teve o sonho de conhecer a Grécia e conhecer Paris. Quem me conhece, por mais que eu more na praia, eu não sei, acho que eu esgotei o meu nível de praia quando eu era pequena. Eu ia pra praia todo dia, gente. Todo dia. Como é que uma criança tem um pique pra ir pra praia todo dia? Eu era assim... A maresia não fazia efeito em você? Não. E eu não sei, eu cresci, hoje em dia eu não sou a melhor amiga de praia. Eu não gosto de praia cheia. Eu gosto mais de andar na praia do que sentar e largar tixa e ficar. Eu gosto de andar, é muito mais tranquilo. Mas é uma coisa que eu evito. Não tem lugar pra estacionar. É difícil pra você pegar alguma coisa pra comer. É difícil se você quiser ir no mar. E aí a minha mãe tinha muita vontade de conhecer a Grécia. Aí eu falava, ai Deus, por quê? Por quê? Não queria, gente. Foi uma coisa meio difícil. Aí Nossa, a Grécia. Eu não quero ir pra Grécia. Que chato ter que ir pra Grécia. Por que a Grécia? Não precisa ser São Vicente. Dela, gente. Eu ainda não conheço a Grécia, mas não... Grécia. É verdade, é uma coisa minha. Tá, eu prefiro pra Cubatão. Desculpa. Não, imagina. Mas é o que todo mundo falava pra mim quando sentava. Como você não tem vontade? Eu falei, gente, não... Eu olho e falo, não tenho. Me leva pra um lugar, uma montanha cheia de neve. Umas coisas... Me empolga muito mais. Eu acho muito mais divertido. Um campo aberto. Não, praia não... Eu já ficava imaginando todos os euros que as pessoas iam me cobrar pra poder, tipo, pisar na praia, né? Mas tudo bem. Ai, minha mãe, não, eu quero conhecer e tudo mais. Beleza. Então, fomos procurar alguma coisa que fizesse sentido. Porque um voo pra Grécia é muito caro. E picar nas ilhas da Grécia também era muito caro. A locomoção lá também é difícil. E aí a gente descobriu que tinha um cruzeiro. Que, por sinal, gente, é mais barato fazer cruzeiro nas ilhas gregas do que aqui no Brasil, viu? Fica a dica pra vocês, tá? É mais barato do que fazer cruzeiro aqui no Brasil. As taxas de embarque aqui no Brasil são extremamente altas. Então, a gente descobriu esse cruzeiro e a gente desenhou uma viagem com esse cruzeiro em volta, né? A gente começou pela Itália, fizemos Roma, fizemos Florença, Milão... Pisa, Verona, Veneza. E em Veneza a gente pegou esse navio. Aí o navio parou pelo litoral da Itália, depois seguiu pelas ilhas gregas. A gente conheceu a Croácia, que era um lugar que eu não imaginava conhecer, eu amei. Não sei se vocês assistiram Game of Thrones. Eu assisti. Mas lá foi filmado em Dubrovnik, foi filmado... Ai, gente, esqueci agora. Onde a Cersei ficava. Lá o castelo. E aí a gente, tudo lá é voltado pra Game of Thrones. E você vê, do nada, você vê uma avenida movimentada, com um monte de casa. Daqui a pouco você vê um castelo, uns guardas, um negócio. Você fala, caraca, mó legal. E de lá a gente foi pra Paris. E aí era o sonho da minha mãe conhecer a Torre Eiffel. E a gente juntou dinheiro e fez um ensaio fotográfico na frente da Torre Eiffel. Que aí fotos, experiências e fotos acaba agregando na viagem. Aí minha mãe tava tão feliz, gente. Foi muito legal. Mas foi uma viagem muito cansativa. Porque a minha mãe, sem noção nenhuma de inglês, de nada.
E aí a minha mãe era só tipo, vamos comer, vamos isso, vamos aquilo. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, o cronograma, as coisas que a gente planejou, porque eu sou muito organizada, tanto financeiramente quanto em cronograma. E aí, de vez em quando, elas me deixavam meio malucas. Viajou você, sua mãe. Então, por isso que é viagem só. Viagem. Esquece. Bom. Por isso que é viagem sozinha, né? Eu gosto de viajar sozinha porque eu faço as coisas no meu tempo. Eu fico muito cansada quando eu viajo com outras pessoas. Pra vocês terem ideia, 2 anos atrás, eu consegui planejar uma viagem para levar minha família toda para Gramado, perto do Natal, no feriado de novembro. E eu esqueci o meu tablet dentro do avião. Porque eu tava preocupada em como é que eu ia tirar o meu voo do avião. Tipo, tira todo mundo, tira o meu avô, tira a mala. Gente, não esquece nada. E eu esqueci meu tablet. Eu fui lembrar em casa, tipo, a gente chegou no aeroporto umas 11 da manhã. Eu fui lembrar em casa, 7 da noite, quando eu cheguei. Cadê o tablet? Triste. Uou. Feliz quem achou, Feliz né? quem achou, Exatamente. Feliz Ou quem infeliz, né, que não devolveu. exatamente. Isso é um problema, porque eu perco algumas coisas e eu fico muito brava quando as pessoas não devolvem. E você acredite, eu perdi meu tablet, ano passado eu perdi um óculos na Universal e eu perdi o meu guarda-chuva na Disney. Gente, a Universal não é a igreja. Deixa claro. Porque lá realmente pode ser que não dê. Deixa que A gente tava... Você falou, né, da sua viagem lá pros Estados Unidos, pra Disney. A Disney sempre foi teu sonho, assim, de visitar? Eu vi que você já foi em Disney, não só em Orlando, em outros também. Foi. Eu adiei a viagem pra Disney durante 2 anos, porque eu sempre achei que eu precisava ir com alguém. Eu acho que foi por isso que eu me lancei, assim, sem medo de ser feliz. Porque quando eu fiz a minha primeira viagem sozinha, era um intercâmbio. Então, normalmente as pessoas fazem intercâmbio sozinha, aprendem inglês e tudo mais. E aí, no outro ano, eu falei assim, não, eu vou conhecer a Disney. Alguém vai comigo? Amigas? Família? Eu tava desesperada. E aí, eu resolvi fazer outro intercâmbio, que eu fui pra Inglaterra, e foi um saco. Não gosto da Inglaterra, mas tudo bem. Conhece um povo de cara fechada? Então, todo mundo costuma dizer que o brasileiro é muito hospitaleiro, né? Ai, demais. É um povo alegre, feliz. Você sente essa diferença quando você faz as viagens? Sim. O tratamento das pessoas, o olhar, até aquele... Você falou muito da desigualdade social, mas e aquele olhar preconceituoso de pré-julgamento? Às vezes, simplesmente por você ser mulher, você comentou da Índia, né? Uhum. Mas em outros aspectos, às vezes físicos, a pessoa te olhar assim... brasileira. Brasileiro. Ou você percebe que é brasileiro ou turista, dá aquela olhada minha de lado. Você conseguiu sentir isso? Por exemplo, no Canadá, que foi a minha primeira viagem, o povo é muito hospitaleiro. Eu estava um dia perdida no metrô e uma moça viu que eu estava perdida e ela perguntou se eu precisava de ajuda. Então, é outro nível de educação. É uma pessoa que, tipo, te deseja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite sempre. Em contrapartida, na Inglaterra, eu tive muitos problemas comigo e com as pessoas, porque as pessoas são muito cara fechada. Para mim é complicado. Mas acho que o lugar que as pessoas meio que não imaginam, mas que existe muito preconceito é a Coreia. Eu fui pra Coreia do Sul e lá eles têm preconceito com cor. Eu tava andando eu fiz uma amizade com uma menina no metrô negra da Nigéria e era nítido. Quando eu saía com ela, as pessoas olhavam torto. Porque lá eles são muito, muito brancos. Os reis e as rainhas da Coreia, eles não tinham exposição ao sol. Eles sempre eram cobertos, né? Muita roupa e sempre com um guarda-sol, alguém atrás. Então, eles sempre eram muito brancos. E as pessoas que eram mais bronzeadas são as pessoas que trabalhavam na plantação de arroz. Então, consequentemente, o que eles entendem, infelizmente, até hoje? Que quem é bem branquinho é acima na sociedade, é tipo realeza, são aquelas pessoas que têm mais dinheiro. Em contrapartida, as pessoas que são mais bronzeadas, mais morenas, existem aquele preconceito, né? Então, eles têm preconceito com cor, eles têm preconceito com tipo físico. Então,
pessoas mais avantajadas, como a minha pessoa, certo? Existe o preconceito com o tipo físico, era nítido isso. Acho que se você procurar coisas relacionadas a K-pop, que é música coreana, o fato de você ter um certo peso é muito importante. Você olha vídeos na internet que as meninas parecem que vão quebrar. Elas são mais magras que as modelos da Victoria's Secret. Então, assim, é muito, muito magra e existe preconceito com relação à gordura, né? Dietas absurdas, é bem complicado. Então, além disso, tem preconceito com relação ao cabelo sempre liso, bem arrumado. Roupa, estilo. Lá é um país bem preconceituoso. Tipo, tá muito na moda, é muito bonito, mas é bem preconceituoso. Se eu não me engano, não sei se é no Japão, posso estar enganado, a gente pode até rever isso. Mas se não me engano, acho que no Japão o pessoal não usa muito jeans, né? Na Coreia, você chegou a perceber na parte de moda? Vamos lá. Nos países, isso. moda, como é que é, assim? A cultura, o jeito que as pessoas se vestem. Claro, na Índia a gente já sabe que é uma coisa até bem diferente, que né? quando é muito diferente. Mas, assim, um lugar que você falou assim, nossa, que estranho, nunca vi ninguém de preto aqui, nunca vi ninguém de vermelho, sei lá. É que a própria novela Caminho das Índias, né, mostrou ali essa coisa cultural. Popularizou. Então, você tem ali os enfeites das mulheres. Eu acho que na Índia é óbvio que a gente tem o mais diferente, assim, do que a gente já viu. Mas na própria Coreia, eles são muito estilosos. É um nível de estilo que eu fico chocada, assim. O jeito que eles se vestem. As meninas, tipo, tá mó frio, as meninas de saias. Eu sei que tem meia calça e tudo mais. Mas eles são muito estilosos. É um estilo que a gente não vê por aqui. As pessoas estão sempre muito elegantes. E, assim, né? Quando o lugar tem praia ou é próximo de praia... Eles estavam tudo de roupa de manga comprida, calça de manga comprida. Eles não usam roupa de banho igual a gente. Lá... Na fila do pão, na padaria. Não. Ninguém vai comprar um cará de sunga e tênis igual Não, aqui, mas né? ninguém compra cará de sunga e tênis, porque Santista não compra cará de sunga e tênis. Só pra ficar claro. Paulista, né? Que Isso é coisa chega de... aqui e vai no mercado de eu compro. sunga. De turista. Coisa de turista. Mas lá eles têm Mais um importante. período de praia aberta. Aqui a praia tá sempre aberta, né? Lá não, eles têm uns meses específicos de praia aberta que você pode visitar a praia. Se eu não me engano, são 2 ou 3 meses no ano que você pode ir para tomar banho de mar. Mas você pode usar areia. Mas assim, eu nunca vi ninguém... Como é que eu posso dizer? De roupa de banho, igual a gente, sabe? Biquíni. Biquíni meu Deus do céu. E praia de nudismo, você já foi? Não, nunca fui pra praia Tem curiosidade de nudismo. em ir? Tenho curiosidade Tá aí a pergunta. em praia de nudismo, mas acho que eu vou ficar meio em choques, assim. Camila, você iria numa praia de nudismo? Não. Não? Do Cineia? Não sei, acho que... Eu tô dentro. Falou, hashtag para o Renan tá O que rindo. você acha que uma pessoa tem que viver, assim, em cada lugar que vai? O que pra não pode faltar? Por exemplo, comer a comida do lugar, o quê? O que Ou que pode tem ir no que ser? McDonald's. Olha, Que é, dependendo de... eu conheço a Dulce da Inglaterra, Paris. Vamos no McDonald's. Vamos no McDonald's? Mas eu É digo isso. pra vocês que se dependendo de quando você chegar no lugar, se você chegar e você estiver muito cansado, pode ter certeza que o primeiro McDonald's que você avistar vai ser ali que tu vai comer. Você não vai ficar procurando no Porque é Google, vou padrãozão, nesse né? restaurante. Exatamente, que é padrãozão. Eu lembro que a gente chegou em Paris, eu, minha mãe e minha amiga. Era umas 4 da tarde, a gente não tinha tomado café, não tinha almoçado, a gente tava azul de fome. A gente olhou o McDonald's na esquina, tocaram um sino. O olho brilhou. Nossa, foi sensacional. Pagamos uma fortuna, mas a gente comeu com gosto. Muito bom. E Mas deixa eu te fazer uma experiei. pergunta, aquela curiosidade minha. McDonald's em, É igual mesmo? em outro país. É diferente? Gosto de carne? É a mesma coisa? Meu, o que eles Eu fazem, sempre cara? como É quarteirão, padronizado sabe? mesmo? É muito padronizado. Eu como quarteirão, aquele nuggets, né? Uhum. É muito padrão, assim. Eu comi, sei lá, Paris, Brasil e Japão, por exemplo. É tudo igual. Então já vou aproveitar. Comida japonesa, não sei se você é fã. Comida japonesa no Japão, que dizem que a comida japonesa no Brasil é aquela comida brasileirada, é isso? Sim. Isso. Então,
comida japonesa no Japão. É diferente. É outra coisa? É bem diferente. Eu comi sushi, né, no Japão, que eles chamam sushi de esteira, que eu acho sensacional. Não tem um restaurante aqui de esteira, gente. E realmente é muito abrasileirada. Lá não é cream cheese, é maionese, né? E eu não sei explicar, gente, tem muita coisa diferente. O que é padrãozão é aquele que é o nigiri, né? Que é o arrozinho com salmãozinho em cima. Sim. É padrãozão, assim. Mas eles têm muita coisa Sabor diferente. do peixe. Fresco. Muito fresco. Porque assim, E muito salmão. fino. a gente morou no interior, né? Como eu lhe falei e tal. Tem muita diferença do peixe lá e o peixe aqui. O peixe aqui é outra coisa. É surreal de Mais melhor. fresco. Aqui é muito melhor. Porque é mais fresco, você sente sabor. Lá meio que parece que você tá comendo o mesmo peixe com tudo. Eles foram alguns restaurantes que acabam usando congelado, né? Mas aqui é bem melhor. Eu imaginei que no Japão podia ser uma loucura de melhor ainda, né? Nossa, é muito bom. E fora as outras coisas que a gente não tem, que lá tem quente, né? Que é lamen. Eu não sei se vocês assistiram Naruto alguma vez da vida. Lamen. E aí, obviamente o nosso miojo, se vocês pegarem o nosso miojo, tá escrito miojo, mas em cima tá Sim. escrito lamen. Certo. Né? E lá no Japão, na Coreia, é muito famoso, porque eles colocam muita coisa dentro. Então, tem... Lamen é o famoso arroz de forno brasileiro. Você pega tudo que tem na geladeira, coloca e come. Então, meio que isso, né? Quem não está vendo pelo YouTube, Se eu por faço favor, isso assista em também. casa, vem meus 2 gatos. O que tem pra comer, pai? Os gatos falam lá em casa. O José, tá o José certo. fala. O José fala assim, oi, pai. O João fala, oi, pai. Ele é mais novinho. Oh. Mas é realmente uma comida muito diferente. E acho que o que eu mais senti diferença é gyoza. O gyoza daqui, ele é um gyoza muito grosso. E lá, o gyoza é uma massa tão fininha, que é como se você nem sentisse ela. É leve demais. Mas brasileiro consegue comer comida japonesa, então, no Japão, né? Consegue. Não tem essa tranquilamente. de que, o nosso paladar que inventou um monte de coisa pra cá, não vai conseguir comer lá. Não, consegue. Em Portugal, você experimentou o verdadeiro e original pastel de Belém? Ai, eu não fui para Portugal ainda. Eu visitei Ah. vários países, mas eu não fui para Portugal. Eu sabia que eu ia pegar essa menina viajante. Eu quero fazer Portugal e Tá Espanha, vendo? mas eu queria muito fazer de carro. Vou fazer um desafio pra você. Vai ser o Amo Santos em Portugal. Você vai ser a nossa repórter. Opa, Você podia contar umas histórias diretamente pro Amo Santos, hein? eu conto, hein? E em uma dessas suas viagens, né, algumas de turismo, mas você fez um curso de marketing lá na Califórnia e não bastava só fazer o curso, você foi aluna de destaque, né? Conta pra gente como que foi essa experiência. Então, uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram sempre, que conhecimento e experiência são coisas que ninguém nunca te tira, né? O que tem no coração, o que tem aqui, ninguém nunca vai tirar de você. E eu sempre achei que você tinha que ter um currículo aí para poder ser o melhor em tudo. Meu pai sempre foi muito exigente. Então, eu fiz engenharia. Eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV. E acabando o MBA, eu fiquei naquela coisa. Fiz 2 intercâmbios e fiquei, tipo, tá, e agora? Não dá pra ficar parado no mercado de trabalho, tudo muda. Tipo, o que eu estudei há 7 anos atrás de engenharia, tem muita coisa já que já foi. Precisava buscar alguma coisa que eu realmente gostasse. Então, tipo, engenheira, gestão empresarial, eu resolvi fazer marketing. Porque nesses últimos anos de empresa, eu trabalhava muito com a área de marketing. E era uma coisa que eu gostava muito. Quem me vê falando aqui, não sabe que eu já tive muita vergonha de falar em público, falar com pessoas. Sempre fui muito envergonhada. E eu falei, não, bora, vamos lá. Aí eu fiz um processo, aí fui aprovada para poder fazer o curso lá na Califórnia. E em setembro do ano passado eu viajei e fiz 2 semanas na Universidade de La Verne, na Califórnia, um curso de marketing global. Né? Muito foco no marketing dos Estados Unidos, como é que funcionava. A gente fez visitas em 3 empresas, né? A gente foi na Canon, foi em uma que parece a Kia e foi na própria Kia lá dos Estados Unidos. Então, foi bem legal poder entender como é que funcionava. E para uma pessoa que sempre achou que inglês era um saco, inglês sempre foi um saco. Pra mim, eu falei assim, eu vou chegar lá, não vou entender nada que a professora vai falar. E eu entendia muita coisa, eu conseguia discutir com as pessoas os meus pontos de vista
E ver que as outras pessoas se ajudavam. Então, por exemplo, tinha hora que a palavra fugia da cabeça. Aí eu falava, gente, como é que fala isso em inglês? E as pessoas iam ajudando, né? E aí, no fim do curso, você tem a entrega dos diplomas. E você tem os alunos destaques de cada curso. E a gente, na nossa sala, tinha na cabeça as 3 pessoas que iam ganhar. Que era a representante de turma, o cara da África do Sul e uma outra menina que, tipo, ela era sensacional também. Aí essa menina ganhou, né? A menina sensacional. Ganhou um outro amigo meu. E aí o meu nome foi o último. Eu falei, que é isso? Como assim? E eu fiquei muito em choque, porque eu fui lá, recebi o prêmio e tal, e aí eu liguei, mandei mensagem pra minha mãe. Nossa, e eu chorava, não. cara. Eu falei, mãe, você tem ideia que eu, quando chegava da escola, odiava inglês, tinha pavor de falar inglês. Eu fiz 2 intercâmbios, nunca achei que fosse possível. Eu mandei mensagem pra minha professora de inglês, porque antes de viajar, eu fiz 1 mês e meio de aula de inglês todos os dias para poder pegar vocabulário, né? Vocabulário específico de marketing. Eu mandei mensagem pra minha professora, gente, minha professora, tipo, super orgulhosa, sabe? Mas foi muito legal, assim. A gente mostra que com dedicação a gente consegue. Você pode não gostar 100% daquilo, mas se você vê que aquilo é importante na sua vida, hoje inglês é muito importante na minha vida, né? A coisa flui. Muito e aí eu legal. não acreditava que eu tinha. E quando você começou esse processo de querer compartilhar nas redes sociais as tuas viagens, as tuas experiências, você se inspirou em alguém? Você buscou alguém, assim, como espelho? Eu acho que foi mais pelo fato das pessoas pedirem dicas, né? E, tipo assim, como é que faz para procurar um hotel? Como é que faz para uma passagem aérea barata? Como é que você faz, tipo, aquele delineador? Então, foram mais as pessoas pedindo do que outra coisa. Mas eu sempre tive muitas referências, então eu gosto muito da Nina Secrets. Porque, assim, ela aborda um conteúdo maravilhoso. Obviamente, ela é uma youtuber de beleza, mas eu acho que ela tem uma parte empreendedora incrível, né? Que o pessoal chama ela de Girl Boss. É muito legal. E quando ela viaja, acho que o conteúdo dela também é um conteúdo muito bacana. Hoje em dia, no ramo de viagem, eu gosto de várias pessoas. Assisto muito o Estevam Pelo Mundo e a Thaís, do Guia Mundo Afora. Gosto muito legal. dos conteúdos deles. Mas, assim, uma coisa que eu tô aprendendo muito é a gente nunca focar só no nosso nicho, né? Então, o meu nicho, por mais que seja um nicho de viagem, beleza, eu assisto várias coisas, porque muitas vezes tem algumas ideias em outros lugares que você pode abordar no seu. Então, não é porque esse é o meu nicho que eu não vou assistir nada, por exemplo, de culinária, sendo que eu gosto. A gente conversou, retomou, voltou, foi... Você sabe dizer pra gente o que precisa viver em cada lugar que se visita? Para dizer, eu estive em tal lugar? Existem algumas coisas específicas que eu acho que você precisa fazer. A primeira coisa é andar. Eu não acho que você tem que andar só... Tem que andar de transporte público, eu acho legal. Mas não pega só um carro e fica só no carro. Você tem que andar. Seja ao redor do seu hotel, seja ao redor de um museu, alguma coisa. Vai sem medo. Porque, gente, existem vários aplicativos hoje que você pode se movimentar sem medo de ser feliz. Então, assim, tem que andar. Tem que experimentar alguma coisa local, né? Alguma comida típica. Mesmo que seja uma coisinha que na minha nochinha, assim, você acaba experimentando. O que você experimentou que deu mais? Você não foi queria, mas uma você comida experimentou. na Índia que era um mexidão de tudo. Eu falei, que estranho, eu não quero comer. Mas era bicho? Não, era... eu não sei explicar. Era um arroz estranho, muito comprido, com um monte de frango, um monte de negócio misturado. Sabe a sensação que, tipo, era tudo que sobrou de lonté, alguém jogou numa vasilha, deu uma mexidinha e... que estranho. Você comeu? Foi bom? Mas era muito apimentado. Eu não gosto muito de comida apimentada, assim, não, mas foi bom, assim. Eu lembro que também teve um episódio que você subiu pro rosto, que ele era muito alto. Você subiu com a mala, você não conseguiu, no gelo, com sapato, você não tava com sapato específico. Como que foi esse perrengue? Nossa, gente, perrengue com mala é os perrengues que eu mais tenho. Juro pra vocês. No ano retrasado, foi um que eu saí do aeroporto de Nova York e
O moço, juro pra você, gente, a pessoa é tão mão de vaca, o moço falou assim, não, eu cobro $25 pra te levar até o seu Airbnb. Falei, não, moço, eu pego o metrô ali, tá tudo certo. Aí paguei $15 no metrô, achando-a maravilhosa, que economizou $10. Quando eu saí do metrô, eram 3 quadras até chegar no Airbnb, só que tava nevando. Então, gente, a minha mala atolou várias vezes na neve, não tinha lugar pra colocar. A minha mala de mão, que é mochila, toda cheia de neve. Gente, eu cheguei toda molhada. Eu falei, viu? Por quê? Porque é mão de vaca por causa de $10. Hoje $10 é R$50, né? Mas tem coisas assim que a gente não precisa economizar tanto. Nesse dia eu desci no ponto errado, porque a internet morreu. E aí eu tive que subir a rampa de gelo, que aí o moço me ajudou. E depois eu fui tipo um sirizinho, assim, um passo de cada vez. E foi desesperador também, né? Mas os perrengues maiores sempre com mala. E qual a experiência que você vivenciou, que você sentiu que você se superou ali, mesmo estando sozinha? Torre Eiffel. Eu acho que foi Torre Eiffel, porque era uma coisa que eu queria muito fazer, era um sonho. Tipo, a minha mãe, eu, minha irmã sempre tivemos vontade de conhecer. Não dá pra comparar a Torre Eiffel de Paris com a Torre Eiffel de Campos do Jordão. É isso que ela tá querendo dizer. É isso? Eu nunca tive na Torre Eiffel de Campos do Jordão. Ela só faz viagem internacional. Ela só faz viagem internacional. Só. Não. Mas foi maravilhoso. Lá eu falei, caraca, onde eu cheguei, sabe? Ah, e acho que a Muralha da China também. Foi Muralha da China. Quais seus lugares, assim, que você diz, putz, eu podia ter nascido aqui facilmente? A minha cidade preferida no mundo é Nova York. Eu Tá. gosto muito de Nova York, gosto muito de Paris. Mas, assim, se eu fosse falar de país, o Japão é o país mais incrível que eu já visitei na minha vida. É tudo tão organizado, gente. É tão perfeito, é tão limpo. É um país de virginiano. Total. Tenho certeza. Porque, assim, pensa, tô com sede. Na próxima quadra tem uma máquina. Você pode pegar qualquer tipo de bebida e a máquina, gente, tá limpa. A minha professora de marketing explicou pra gente esse case. Que lá no Japão, as máquinas são tão conservadas, porque se alguém for lá e chutar a máquina por causa de alguma coisa, a polícia daqui a pouco aparece. A gente fala, realmente, tem muita coisa pra fazer no Japão pra polícia se preocupar com a bendita da máquina, né? É um país organizado. É muito incrível. Temos muito que aprender com o Japão. Então, Muito, Com certeza. muito. Ai, pena que o nosso papo tá chegando ao fim. Tá bom. Queria Jô conversar Soares. muito mais aqui com a, Temos que ter com a essa vinheta Érica. do- Precisa ter De Jô uma... Soares. Providenciarei. Foi tão bom com o bate-papo a gente poder compartilhar não só experiências de viagem, mas experiências de vida. E eu acredito que a gente sai daqui muito mais pensativos, né? Com as nossas vidas, com as nossas escolhas. Obrigada, Érica, por topar. Obrigada a vocês Você já tá super pelo convidada para retornar, pra gente falar Porque, um pouco olha, mais. a gente ficou ainda pra te perguntar se você teve um grande amor, se você tem um grande amor no Brasil que você deixou. Ainda tem... Nossa, tem muita... Quantos países foram? No Brasil, se você tem um lugar preferido além da sua cidade. Então a gente tem muita pauta aí para trabalhar Foi e só chamar. sinta-se convidada. Opa! Em breve, né, a gente chama ela para vir de novo aqui na nossa... Tinha um programa Amo antigo que se Santos. chamava Na Rota do Crime. A gente pode criar um... Na Rota da Érica. Na Rota da Érica. Gostei da Amo ideia. Santos. Obrigada. Deixa aí o seu Instagram para as pessoas te acompanharem mais dicas. E recado final. Eu queria agradecer vocês. Foi muito legal poder compartilhar um pouquinho da minha história e saber que posso inspirar outras pessoas. Não é uma coisa fácil, não é cheia do glamour como as pessoas pensam, né? A Cami aí, que é empreendedora, sabe que nem tudo é tão simples. Mas eu queria agradecer pelo espaço, pelo tempo de vocês. Então, o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, é o Erica_Klink. Acho que vai ter que colocar aí na tela. É, Tá. vou colocar. Vai ter que colocar aí na tela. Mas muito... Quem estiver nos ouvindo no Spotify, é bom soletrar. É bom soletrar. É ERIKA_KLIM de Maria, KE. Klink. Tá. certo? Klink. Ai, gente, eu esqueci de falar que a mãe da Erika, ela é amiga da minha mãe de infância. Sim, Informação. essa é uma longa história. Estava destinado, não é? Exatamente. Eu estava- Vocês não se conheciam, Não, então, desde a a gente se infância. conheceu ali na rotina da faculdade. Da mas- faculdade. Bom, chegamos ao fim, né, de mais um Amo Santos Entrevista. Quem estiver nos assistindo no YouTube, Beto, Se inscreve, curte e compartilha e clica no sininho.